Mais um vídeo no nosso canal sobre diabético e jejum. Aquela pergunta que eu recebo todos os dias. Doutor, sou diabético, posso fazer o jejum? Pode e deve, só tem que ter um cuidado. Tem chance de você deixar de se tornar diabético. Calma, antes dessa polêmica, já sabe, tem que dar um likezinho. Nesse vídeo tem que estar inscrita no canal, porque esse canal é importante pra gente. Estamos investindo bastante aqui no YouTube para trazer cada vez mais conteúdos de qualidade e relevante para a sua vida. Saúde, gente, é de graça e é democrático. E aqui você encontra, então ajude a gente aqui dando o joinha e se inscrevendo no canal. Antes da polêmica que jejum cura diabetes, a gente precisa definir primeiro os tipos de diabéticos, né? É claro que a gente tem o diabético tipo 1, que é uma doença autoimune relacionada a um ataque do pâncreas, onde esse paciente tem deficiência de insulina. Então, esse paciente tipo 1, usuário ou mesmo tipo 2 que usa insulina, né, insulina dependente, a gente tem que ter um pouco de cuidado em falar do jejum. Não é que não pode, pelo contrário, o jejum ajudaria muito esse paciente, mas esse paciente precisa de uma supervisão durante o processo de jejum. E é por isso que aqui, pela internet, a gente não vai ficar falando que jejum cura tudo, salva a vida, porque você pode ter um problema e a hipoglicemia ela pode ser uma coisa muito grave e levar até um desfecho ruim. Então o meu papel aqui não é prometer milagre para você. Mas você precisa entender que todo paciente diabético se beneficiaria muito do jejum, sim. Mas dependendo do seu grau de diabetes, do seu grau de doença, das medicações que você usa, você pode ou não pode usar isso aí a seu favor. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o que é o diabetes, porque se você entender o que é o diabetes, você vai entender tudo. Diabetes é uma doença relacionada a uma relação ruim com a insulina, com o carboidrato. Então você pode ser diabético porque você teve um problema, uma doença autoimune, ou você pode ser diabético porque você se tornou diabético por diversos mecanismos pela resistência à insulina. Excesso de carboidrato, sedentarismo, obesidade, inflamação, tudo isso faz a sua insulina não funcionar bem. E qual que é o papel da insulina? Gente, isso aqui é a sua célula. E a célula precisa que a glicose entre na célula. Mas para a glicose entrar na célula, a gente tem que ligar uma insulina aqui. A insulina liga, a porta abre, a glicose entra. Pronto, isso é o mecanismo normal da nossa célula. Agora, o que é um paciente diabético? A célula está aqui, a glicose não entra porque a insulina ela tem dificuldade em funcionar. Porque tem muita glicose, ou porque tem muita insulina, ou geralmente os dois. Então, quando a gente fala de jejum, a gente está falando de uma outra via. Então, a gente tem uma via do carboidrato e a gente tem uma via da gordura. Gordura é energia. Você come gordura para ter energia, seu corpo guarda gordura, pneuzinho, para ter energia, estoque de energia. Bruno, por que eu estou tão acima do peso assim? Porque seu corpo tem guardado energia e você tem entregado mais energia do que você gasta. Ponto. Quando a gente fala em jejum, a gente fala basicamente do funcionamento através da gordura. E é isso que você precisa entender. Se você fizer jejum, seu corpo vai funcionar melhor através da gordura e ele vai precisar cada vez menos do carboidrato. Um corpo precisando cada vez menos do carboidrato, ele vai funcionar super bem. Esse é o conceito que você tem que entender. Sou diabético, Bruno, há 6 meses. Acabei de descobrir que eu sou diabético. Diabetes tipo 2, jejum vai me ajudar? Jejum vai te ajudar muito. Jejum vai tratar, vai evitar a progressão da sua doença. Agora, se você usa insulina, usa remédio, é diabético de longa data, talvez não tenha uma boa resposta a isso aí. Atenção a uma coisa, o nosso tratamento, gente, tratamento moderno hoje para o diabetes é o quê? Você pega um paciente diabético, acabei de ficar diabético, passei no médico. Aí o médico orienta para você, ó, toma esse remédio aqui que melhor aumenta a produção de insulina e continua com a sua alimentação. Ou seja, você está estimulando a doença, consome carboidrato, aumenta a insulina, vai entrando, mas você não vai se ver livre nunca dessa doença. Quando a gente faz jejum, aumenta a gordura, diminui carboidrato, a gente faz o seu corpo funcionar de uma outra via. É uma via que alimenta a sua saúde, a sua cura, que é uma via diferente. Vou falar para vocês, neste momento eu estou há praticamente 30 horas em jejum. Basicamente, neste momento a minha glicemia está cada vez mais baixa porque eu não estou comendo carboidrato. E a cada momento que passa, cada minuto, cada hora, o meu corpo aumenta a produção de cetonas. Corpos cetônicos, eles vêm da gordura. Então o meu corpo, neste momento, talvez ele esteja funcionando basicamente às custas de gordura. E olha que interessante. Se eu fosse o diabético, não teria mudado nada na minha vida porque eu estou usando gordura. E é isso que vocês precisam entender. Só que o mais importante do jejum, do diabético, do processo é você entender que não dá para começar a fazer o jejum do dia para a noite se você é diabético.
Porque se você é diabético ou tem resistência à insulina, você tem um processo de doença que levou 1 ano, 2 anos, 10 anos, você tem uma dificuldade em funcionar, tanto com a glicose quanto com a gordura. Já eu venho praticando jejum há muito tempo, jejum faz parte da minha rotina, os jejuns prolongados fazem parte da minha vida, e eu tenho um bom funcionamento em gordura. Mas para você, a gente precisa ensinar o seu corpo a funcionar bem através da gordura. Qual que é a primeira coisa que todo paciente diabético tem que fazer? Diminuir o consumo de carboidrato. Se você é diabético e consome muito carboidrato, arroz, pão, batata, macarrão, você vai continuar o resto da sua vida diabética e cada vez pior. Então, abaixa o carboidrato, aumenta a gordura. Abacate, ovos, queijos mais gordos, bacon, carnes mais gordurosas, isso não estimula a sua insulina. E olha que legal. Então, vá abaixando o carboidrato e vá mudando isso aí de forma progressiva. Isso vai te ajudar muito a diminuir. Se você é um paciente diabético e está lá usando seus remédios, se você começa a fazer low carb, sabe o que acontece? Você começa a precisar cada vez menos de remédio. Você percebe que, estou melhorando. Passei no médico, meu triglicérides baixou, minha glicada baixou, estou precisando cada vez menos de remédio. Segunda coisa que todo paciente diabético tem que entender é que ele é inflamado, ele está sujo. E a gente precisa de água. Todo paciente diabético é desidratado. Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro. A primeira coisa que eu fazia, o paciente entrava e falava, eu sou diabético, eu botava um soro de 1.000 para ele, 500 mil, claro que se aguentasse, né? Mas no mínimo um sorinho de 500, sem nada, só para dar soro, porque ele é desidratado. Todo paciente diabético é desidratado, porque a glicose é uma molécula osmótica, ela puxa água. Já percebeu que todo paciente diabético ele vai muito no banheiro, ele é cronicamente desidratado. E aí ele bebe pouca água, hoje a gente bebe pouca água, né? Então, beba água, ajusta, diminua o carboidrato, faça low carb. Terceira coisa, comece a fazer jejum noturno. À noite é o pior momento que a sua insulina funciona. Todo paciente diabético, se ele fizesse jejum noturno, ele teria muito mais saúde, ele viveria muito mais, porque é um horário onde a insulina não funciona bem, é um horário onde a gente tem dificuldade em funcionar. Então o paciente diabético, quando faz jejum noturno, ele janta cedo, 6 horas da tarde, ele aumenta muito a sobrevida dele, mas muito mesmo, melhora, diminui remédio, vive mais, tem mais energia, porque esse período não funciona bem. Quarto ponto, vá fazendo jejuns progressivos. Quando você vai fazendo de forma progressiva, você vai melhorando a sua relação com a gordura e precisando menos do carboidrato. A gente fiz 12, sou diabético, uso aqui minha metformina, fiz 12 horas, me senti bem, fiz 13 horas, me senti bem, fiz 14, me senti bem, fiz 16, 18. Esse é o grande segredo de um paciente diabético, ele entender como que o corpo dele funciona. Se você for percebendo, eu fiz 14 horas, nossa, mas hoje eu não fiquei muito bem, não sei, fiquei meio fraco, dor de cabeça, acho que eu fiz uma hipoglicemia. O que você errou? Talvez a comida que você ingeriu antes do alimento, talvez a falta de água, falta de hidratação nesse processo. Conhecer o seu corpo é essencial se você quer encontrar cura. Porque não dá pra gente tratar uma doença ou você se sentir melhor se você não conhece seu corpo. Se você é uma pessoa que é cronicamente inflamada, sem energia, você tanto faz as coisas, você está sempre cansado. Agora, quando você se conhece, você percebe 12, 14, 18, nossa, eu estou indo bem. Se você está indo bem, continue, o processo está bom. Então aumenta o jejum, abaixa o carboidrato, faça jejum noturno, hidrata mais e faça exercício. Porque o exercício é o grande antídoto do diabetes. Porque a sua célula que precisava dessa glicose para entrar, quando você faz exercício, ela abre, independente da insulina. Então você pode pegar, você diabético, minha glicemia de manhã deu 110. Faz uma caminhada em jejum, meia horinha, 40 minutos, volta, fura o dedinho, 90, caiu. Ela cai, porque o seu corpo abriu, o seu músculo abriu as portas para a glicose para ele usar aquilo. Então, o movimento, a água, o jejum e a low carb são a cura do seu diabetes. O remédio, o carboidrato que você come, o estresse que você vive, a comida tarde que você janta, tudo isso só alimenta a sua doença. E eu não quero te deixar triste, mas o tratamento hoje do diabetes é muito voltado à doença. Você já viu algum paciente diabético curado? Você, quando descobriu a sua doença, chegou no médico e falou assim, o que ele falou para você? É o resto da vida. Tomar remédio e ser diabético. Mas tem tratamento, tem melhora, tem controle, tem remissão da sua doença, sim. Mas tem que entender de jejum, tem que entender de low carb, tem que entender de exercício, tem que entender de água e tem que entender de controle, de paz, de nutrição, de nutriente.
Então, muito cuidado com o que te falam sobre o diabetes e o jejum. Pode fazer? Claro que pode, mas algumas pessoas precisam de acompanhamento, de paciência, de entendimento. Outras pessoas que pouco tempo que acabou o diabetes, ela vai começar rapidinho, ela fica bem, já melhora. Eu já cansei de ver paciente diabético com glicada melhor controlada, com insulina normalizada, com saúde. Eu já cansei de tratar paciente, fica ótimo. Mas ele precisa entender o processo, ele precisa entender o esforço e as escolhas dele para ele ter saúde. Não tem nada mais valioso do que a liberdade. Você que vai na farmácia todo mês achando que está comprando saúde, na verdade você só está alimentando uma doença. Você não vai ficar tratado, você não vai ficar curado, não vai resolver nada. A informação te liberta, a informação te traz saúde. É isso que você precisa entender. E é isso que eu te ensino nos meus cursos. Seja o desafio de 30 dias de jejum, seja o Mente Magra. Ou por aqui, onde eu te entrego muita informação. Então você vai pegar esse vídeo, vai mandar para alguém, para algum paciente diabético, algum parente, alguém que tem resistência à insulina, que tem aquela barriga de maçã, sabe? Barriga de maçã, barriga de choco, barriga de trigo. Manda e vê se ele entende, vê se ele coloca um pouquinho, no tempo dele. Gente, é tudo no tempo de cada um. Não precisa ser radical, não precisa ser, mudar a vida de uma forma, mas é importante a gente ter saúde. Não tem coisa pior do que não ter saúde. Não tem coisa pior do que ser escravo de remédio e da falta de energia. Quando a gente tem saúde, a gente tem mais disposição, mais energia, mais vida, mais alegria. Tudo funciona melhor.